O outro era americano, mas ele ficava aí, porque senão eu podia fazer separado. E isso que ele foi tocando, abriram a Bíblia já no Evangelho de Marcos? Vou fazer diferente hoje. Abram a Bíblia. A Marcos 7, versículo 22. Leiam, aí depois, amém, nós vamos cantar os hinos. Dá para enxergar aí? Pega aí. Fica com ela na mão, que vão ler agora. É o que eu pedi. É bom, já pensei, já falei, mas para mim não precisa aqui. Mas... Aí. Então, começar do irmão Paulo, versículo 22. 22, o irmão Paulo leu o versículo 22, aí vocês leiam os outros. 7:22. Pode ler. A avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. 24. E levantando-se dali, foi para os terras do Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Antônio. 26. Essa mulher era grega, Síria, da nação, e rogava que expulsasse sua filha da mãe. Amém. Então vamos louvar o Senhor com o hino 36 que pediu. Foi pedido. Esses 12 anos e ninguém que eu estou aqui ensinando cantando, gente. É cantado. O pastor Richard sempre disse. 36. Não, eu tenho um pouquinho de 12 anos e eu não canto ele, não. Eu não me lembro, mas passado cantava. Não me lembro. Nossa, esse velho agora. Ele já cantou muitas vezes aqui agora. Eu acho que ele é melhor do meio. Ele é só maior. Antigamente, quando tinha um curso da sala, ele era bastante muito, não quer botar. Não é eu que escolhi, briga com o Antônio. Briga com ele. Escolhe com ele lá fora, aqui não é ordem. Tá bom? 36, espera na roda. Eu conheço esse nome. Eu acho que ele fala, não vai dizer tocar. Não, eu estou achando que vai mais de 12 anos. Ele não ia ser, Hino 36.
essa semana, nós fez nós, necessidade de cada um, trabalhando, viajando, na fé, pode ficar, recorrendo a cada um e aqui cada família representada, o pastor, o trabalho, tudo isso no nome do nosso Senhor, pela luz do Espírito, Amém. Nós ensinamos o culto e a nossa oração. Amém. O pastor, a igreja perdoa minhas faltas, que é assim, quando eu experimento a perna e ela endurece, não tem como. Não, Aí hoje eu experimentando as pernas de casa, né? Eu falei, ela tá melhorzinha, mas tá chovendo muito lá fora. Eu falei, mas se a minha perna me levar, eu vou, se Deus quiser, né? Aí eu vi que a perna estava um pouquinho melhor. E a chuva não atrapalhou. Quem leu o último versículo? Qual que foi o último versículo que foi lido? Não, o último. Porque já fizemos uma leitura no começo antes do hino. Agora a irmã Rosa leu o outro. Então a irmã leu 27, se puder. Marcos capítulo 7. Se não, deixa na outra rodada então. Se for fácil de achar. Marcos 7, 27. Marcos 7. É uma Rosa. Porque ela não chegou aquela hora, chegou atrasada, né? Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Amém. Quem que fez a lembra nessa passagem aqui? Não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Então, o primeiro, paramos que tinha no versículo 21, e o irmão Paulo leu, quem leu primeiro foi o 22, foi o irmão Paulo. Então vamos à explicação. Então que diz assim: os furtos e a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Oramos. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por ter trazido nós aqui, pelos hinos que cantamos, pela leitura que os irmãos fizeram, e agradecemos pela chuva que Tu está mandando. E Tu ainda trouxe nós aqui, ainda hoje, nesse local. Em nome de Tu, e abençoa, guarde sabedoria para mim, além do que está preparado, o esboço, de acordo com a Tua vontade. Por Jesus Cristo. Amém. Então vamos ver primeiro, segundo a Bíblia, o que quer dizer furtos. Andei fazendo umas pesquisas, né, no Google, no dicionário, né? Então furtos, né, sabemos, mas vamos ver agora. Atos ou efeito de furtar, ladroeira, roubo, então fala furto. A avareza, na Bíblia, é como a ganância, nós sabemos disso. Um vício que se manifesta como apego excessivo às coisas materiais, avareza. Olha, se é que aquele vício está muito apegado às coisas materiais, se não larga de jeito nenhum, se perde, fica reclamando e não para mais, fica lamentando. Avareza é pecado, disse. Então quer dizer que se não fosse a humanidade, se a salvação do homem fosse salvo pelas obras, nenhum se salvaria. Porque os cristãos mesmo às vezes ficam avarento, e é pecado, Deus não se agrada disso. Agora, maldades, sabe, mal, uma pessoa mal,
uma pessoa perversa, ou inclinado à prática do mal. Então, é maldade, ele é inclinado já. Quem a pessoa quando está você vê um aparelho inclinado, o que ela está a ponto? Cair, né? Então ele já está propenso para o mal, só para fazer o mal. Ele já está inclinado, sei lá, ele não está aprumado para fazer o bem. Dissolução quer dizer falta de disciplina moral. Os cristãos, a igreja não pode ter falta de disciplina moral. Disciplinado, bem disciplinado na moralidade, procurar fazer o que é bom na parte espiritual. Também dissolução, ausência de respeito por padrões morais acessíveis. Ausência de respeito, está longe a ausência de respeito por padrões morais. Os padrão moral, que um padrão no nível alto do cristão, na moralidade, quer dizer que ele não participa da imoralidade, de palavras torpes, das coisas erradas, de mentira, de injustiça. O padrão nosso do cristão, filho de Deus, ele está num nível mais elevado. Sempre zelar pela justiça, sempre zelar porque nós conversamos. Diz: quem fala mais, erra mais. Quem fala menos, erra menos. É óbvio isso aí. Mas então precisa ter cuidado, não falar bastante, mas não errar muito. Então, perversão de costume. Ele tinha um costume bom, ele perverte o costume em fazer o mal. Agora, inveja. Quer dizer na Bíblia, então é vista como um pecado grave a inveja. Tem o ditado popular, que já nascemos, já aprendemos a falar isso. A inveja, quando não mata, aleja, né? Por causa da rima aí, por isso. Né? Um sentimento destrutivo, não é um sentimento que constrói para o bem da pessoa, que leva à tristeza pelo bem dos outros. Em vez de ele ficar feliz pelo bem dos outros, pelo crescimento dos outros, tanto no material como no espiritual, não, ele vê uma pessoa que está bem sucedida, está indo bem, ele fica triste em vez de se alegrar. Então é inveja. Então, depois eu falei, a inveja no bom sentido, as pessoas não usam isso. Pode ser usar, se uma pessoa é bem espiritual, eu tenho inveja dele, no bom sentido, não que eu fico triste, eu me alegro, assim eu fosse com aquela pessoa, aquele irmão. Então aí cabe. Então, agora, blasfêmia. Blasfêmia na Bíblia, falar mal, primeira coisa, falar mal de Deus. Quem fala mal de Deus ou do seu nome, fala mal, é uma blasfêmia. Então, ou de algo considerado sagrado, chamado de blasfêmia, é uma blasfêmia. E esse é o pecado que não tem perdão, porque quem está nesta classe aqui, vocês sabem que é o ímpio. Mas tem ímpio que não blasfêmia tanto assim. Mas quem blasfêmia assim, é um ímpio bem cruel, que não crê em Deus de forma nenhuma, incrédulo de tudo, ateu, vamos dizer assim. Loucura, a última, loucura na Bíblia, distúrbio, alteração mental, característica pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar e sentir e agir. Então tem o método dele normal, habituais, então ele tem distúrbios, então ele afasta daquele método que ele tinha, um método, um padrão alto na vida espiritual, uma pessoa educada, uma pessoa que tem aquela pessoa que você sente prazer de ouvi-la, de conversar, aí daqui a pouco ela afasta disso. É uma loucura, é uma loucura. Não tem, sempre você usa falar isso, é uma loucura, um distúrbio.
Que coisa, está com a mente alterada, né? Isso não é normal, não por isso. Agora, aí o 23 diz assim: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então todos esses males que diz nesse versículo, no versículo 22, ele procede de dentro do coração do homem e contamina todo o homem. Além de ele contaminar primeiramente ele contamina aqueles que estão próximos, que convivem com ele, que está perto dele. Agora o 24 ele fala: uma gentia manifesta a sua fé. Quer dizer, uma estrangeira, ela já não era judia, ela não era dos judeus, era outra. Olha o 24: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, falando de Jesus, né? E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Então Jesus, ele estava evitando certos tumultos, porque Jesus sabia que ele estava a caminho da morte, de cruz. Ele queria cumprir a sua missão, e ele sabia que ele cumpriria, mas ele não queria que ninguém soubesse, ele estava poupando também, né? Ele não cruzava simplesmente a fronteira do território gentio, mas ao contrário, ele estava mais profundo o coração naquele país, que ele queria ir lá. Então tem hora que a gente está pensando: eu quero estar lá, não estou desprezando os outros. Então nós cristãos devemos pensar isso. Eu quero estar profundamente pensando, com vontade, com desejo de ir naquela casa, por exemplo, visitar, é o alvo, é o propósito, é isso. Então aqui Jesus, então ele queria ir naquele país. 25: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. Se note bem que Jesus, na missão dele, na obra dele, ele trabalhava, ele pregava, ele fazia aquelas curas, aqueles milagres, tudo para testemunhar que ele era Deus, que ele tinha poder e ninguém mais tinha, ninguém mais fazia o que ele fez. Mas com os discípulos apóstolos, ele deu um poder para eles, deu uma parte para eles: se vocês pedirem, vocês, para poder endossar, vamos dizer assim, o evangelho, a pregação, para a fé do pessoal, para a pessoa ver, então vocês vão curar, como Pedro. A pessoa tinha tanta fé no Pedro, no apóstolo Pedro, falei, só a sombra deles, vocês imaginam só. Agora hoje, as pessoas estão querendo pegar um gancho aí, uma extensão, fazer que está fazendo cura, que está expulsando o demônio, que está fazendo isso, aquilo, não. Ninguém tem esse poder. Deus hoje, o método de Deus trabalhar é diferente. Ninguém de nós tem um poder especial. Ele dá uma sabedoria, ele dá uma capacidade para nós orarmos e pedir a ele, se for da vontade dele. Entenderam? Aí pode ser que Deus cura, mas não como ele usava, igual de primeiro. Se fosse assim hoje, você não via os hospitais cheios. Você pode ver pastores, dirigentes de igrejas famosas, que dizem que faz cura, que vem fazendo cura. Se ele fica doente, então ele não deveria ficar doente. Ele devia mesmo curar ele mesmo. Porque o hospital, se eu curo os outros, tem o poder. Então, vocês olhem bem. Irmãos, o principal, o que Deus, que Jesus e as igrejas verdadeiras estão preocupadas hoje com a cura da alma.
A alma, nós não tem poder de curar ela, mas a palavra que nós pregamos, o Jesus que nós pregamos, esse tem poder. Então, agora, identifica aqui como uma grega, Sirofenícia, de nação, ou seja, uma gentia. Esse Sirofenícia quer dizer uma gentia, de uma nação. Então, a presença de um espírito imundo na filha dela reflete a crença comum na época em possessão demoníaca como causa de sofrimento e doença. Dava isso. A atitude desta mulher mostra aqui, demonstrando a extensão do conhecimento sobre Jesus. Então ela mostrava que ela tinha já bastante conhecimento de Jesus, vinha falar de Jesus, e as pessoas fora da fé judaica, ela era fora da comunhão judaica, era gentias, mas ela ouvia falar. Esta é a razão porque ele veio neste mundo. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, se tornaram feitos filhos de Deus. Aí está falando para nós, para os gentios. Ele veio para o povo judeu. Eles não receberam porque não creram que ele era o Messias que eles estavam esperando, não creram que ele era o Filho de Deus, que ele era rei dos judeus, ele que é o rei, mas não quiseram este rei, que acho que foi o Paulo um dia mencionou na ceia. Eu não quero que este reine sobre nós, ele era o rei, mas só que não creram, não deixaram ele reinar. Ele quer reinar nos corações das pessoas. Ele não quer reinar como um rei tirano, mandando, sabe? Um ditador. Ele é um rei humilde. Ele quer que o reino dele se torne a pessoa humilde. A pessoa que tem Jesus, ela é humilde, os irmãos. Ela, no conversar, no agir, não é porque falar alto, isso não quer dizer nada. Humilde, que não fica ofendendo as pessoas, não é orgulhosa, não quer ser melhor do que os outros, etc. E no 26, e esta mulher, fala que era grega, Sirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Então ela pediu para Jesus: expulsa da minha filha o demônio. Sabe que é só ele. Como é que os outros não expulsavam? Então veja agora a graça universal de Deus, que é para todos a graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo, a uma mulher gentia, no espírito demoníaco. Ela demonstrou humildade e perseverança. Não adianta você mostrar fé, mostrar humildade, mas não perseverar. Ela perseverou até o fim, ao insistir no seu pedido. Ela foi. O 27 que a irmã Rosa leu. Mas Jesus disse-lhe: deixe primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha a humildade dela, olha o que ela foi responder. Depois nós vemos, depois o irmão Paulo vai ler o 28, vocês leem o resto, né? Começa aqui, irmãos, olha, uma frase, começa aqui com essa mulher, Jesus demonstrando dela, que ela proclama, que era a demonstração da fé dela. Ela aceitou, que ela falou: os cachorrinhos também, Senhor, ele não vai tirar da boca do filho, não está pedindo da mesa, não precisa. O que cai da mesa, os cachorrinhos comem embaixo, mas só que é isso, só me permite, não toque eu, porque naturalmente na casa, inclusive nós, nunca gostamos de cachorro dentro de casa. Mas o cachorro não tinha esse hábito. Se entrasse, era tocado o cachorro, né? É isso. O cachorro estava na porta.
Então, lá fora, então, não tinha esse costume de cachorro ficar passeando dentro de casa, misturado com cachorro. Não, então ela falou assim, não. Ele falou assim, mas Jesus disse-lhe, deixe primeiro saciar os filhos. Quer dizer, você não precisa preocupar comigo, porque não convém tomar o pão dos filhos. Vou tirar o pão da boca dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É claro, vai tirar o pão. Ela falou, não precisa tirar, tá? Mas vai sobrar um pouquinho, vai cair no chão e eu vou comer. Ela o sentido figurado. Faz referência a Israel. Isso, irmãos. Jesus usou palavra para cachorrinho de menos valor. Ele veio para ela, e depois sobrou os gentios outros, que não faziam parte, que participou, como nós. Agora o 28 Mão Paulo, depois vão enfileirados até. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Aí, tá vendo? Pode ler. Então ele disse, por esta palavra, o demônio já saiu de sua filha. O índio era para sua casa, achou a filha deitada em sua cama, e o demônio já tinha saído. E ele, tomando a saída dos filhos de Sidom, foi até o mar da Galileia, e no meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Amém. A hora está quase esgotada, não sei se dá para terminar, mas vamos ver, aproveitar. A Montônio, desculpa, Montônio, você está meio fora do lado de você sentar na fila aqui, né? E tirando a vaca de entre a multidão, pôs-lhe o dedo no ouvido e cuspindo, tocou-lhe na língua. Amém. Então, aqui no versículo 28, fala, aqui ele está mostrando, aqui, irmãos, o nível da fé desta mulher. Então, aqui nós vemos. Ela, porém, respondeu, disse-lhe, sim, Senhor. Concordou? Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Aí, sim, ela concordou, sim. Ela falou, eu estou nessa aí, eu vou aproveitar que ele estava falando, pregando, ensinando, usando. Falei, eu vou aproveitar, eu vou ficar meio de fora, meio baixinho aqui no banco, aqui, não é isso? Não vou atrapalhar vocês aí, não vou entrar, sentar aí no meio, não. Pronto. Então aqui vê a fé desta mulher, que deveria ser uma lição para quem? Para todos nós, todos os cristãos. Nós não vamos comparar com o cachorrinho nesse sentido. O que nós valemos, irmão? Nós não valemos nada. Quem fala é que está dentro de nós. Então aqui, ela mal teria conhecimento disso. Em vez disso, usou a palavra Senhor, no sentido que Jesus é uma pessoa importante, ela reconheceu, etc. Agora se coloquem na posição de fé, uma convicção que permite receber. Vejam só a humilhação dela, a convicção da fé dela, né? E então ele disse no versículo 29, por esta palavra vai. O Senhor falou isso para ela, né? Que fazendo as curas, agora vai. Por esta palavra, então o Senhor disse, por esta palavra vai. O demônio já saiu da tua filha, o demônio já saiu. Que coisa, né, irmão? Então, por quê? Por que Jesus fez isso? Porque ela adotou uma atitude de humildade. Ela não chegou exigindo. Quantos hoje batem o pé? Eu tenho o direito de pedir, eu tenho o direito de exigir. Não. Nós devemos ser humildes, pedir para ele, se for da tua vontade.
Não pergunta se eu mereço, não. Não vai dar o que eu mereço, não, porque ele não vai dar o que nós merecemos. Porque se ele dá o que nós merecemos, é a gema, o inferno. Então quer dizer que essa é a atitude dela. Ele disse a ela que o espírito demoníaco que estava na sua vida já saiu, já. Significa que está fora de perigo. A filha está fora de perigo. E ficar lá fora. E isso é uma cura permanente, sem fim, que ele fez. O 30. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Que importante. Viu a filha repousando, um repouso relaxante, está bem tranquila, né? Que indica que antes ela não tinha isso facilmente, ainda ela não tinha. Isso aí é milagre. Mas ao contrário, como Jesus, e ela aceitou Jesus. Agora no versículo 31, Jesus Cristo, de volta para o mar da Galileia, Jesus cura um surdo e gago, versículo 31. E ele, Jesus só trabalhando, só fazendo. Parecia isso para Jesus, né? E o povo muito invejava de Jesus, né? E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelo meio das terras de Decápolis. Ele estava agora nas fronteiras, no lado do mar da Galileia. Já leram o 32? Leram, né? Quem leu, sabe? Já leram? Já. E trouxeram-lhe um surdo. Ele parecia tantas coisas para Jesus. Porque se tivesse, irmão, alguém hoje com um poder desse, ele não ia ter paz na vida dele, sossego, ele não ia ter dormir direito. Porque o que ia ter gente, tivesse um desse aqui no Birajara, realmente verdadeiro, olha, não tinha lugar para nada. Não tinha. Nem com agendamento, vamos dizer assim. É uma fila. Puxa, quantas pessoas não tem doente, tudo ia encher. Ninguém no centro de saúde, eles iam descansar lá, ficar de braço cruzado lá. Até eles iam atrás, talvez precisa de alguma coisa. Irmãos, a gente tem que abrir os olhos para a realidade, que não existe isso hoje. É tudo atrás do quê? Tem que correr alguma coisa, lucro aí, né? Aqui na igreja todo mundo ia ter que correr para Deus. Então lógico, todo mundo, não ia ficar ninguém. Então, trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogava-lhe que passasse a mão sobre ele. Ela pediu. Eu lembrei do meu avô agora. Você diz, quase que eu brinquei com uma pessoa, eu falei, mas não conheço bem ela. Eu vi a mina da padaria, e uma mulher conversando lá na esquina lá, né? E eu de longe olhava e fazia assim para a mulher que estava sentada de pé, uma cabelo branco, né? Conversando, e fazia assim, ó, conversando, né? Quase que eu falei, lembrei do meu avô quando eu fazia espaço, mas não vou brincar nisso, não é hora. Então ele estava agora aqui, né? Aqui mostra que a dificuldade habituais do surdo, é claro, surdo. Talvez não era surdo, pelo jeito que fala aqui, não era 100%, né? E eles, os amigos dos homens surdos, rogaram que se impusesse as mãos sobre ele. 33, acho que já leram, né? Antônio, então. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Viu uma oferta explicar sobre isso uma vez? Porque Jesus precisava de fazer isso? Não, mas o povo, ele quer ver um gesto, ele quer ver fazer, né? Não vai coisa muito fácil. Que Jesus no pensamento ele fala, já curava, porque nem foi que a mocinha que estava na cama lá, que estava longe, né, com o espírito. Então é diferente, fez.
Ele podia, então ele põe o dedo, ele usou para mostrar um trabalho para o pessoal ver ele fazendo, e pôs o dedo no ouvido, que não precisava, e cuspiu, né? Cuspiu, pensa bem, tocou-lhe na língua, pensa bem, fez tudo isso para o povo. Ele modificou o método desse momento aí. Então havia um objetivo para isso. Ele provavelmente cuspiu em seu dedo, tocou na língua do homem, e logo pôs ambos os dedos indicadores nos ouvidos do homem. A saliva representou sua vida perfeita. 34, leia, João Paulo. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, que quer dizer abre-te. Certo, agora leia, vai pro resto aí, vai se dar para. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falavam perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissesse, mas quanto mais os profetas, né? Porque via tanto mais do lugar. Admiramos-se sobremaneira diziam, tudo está bem, vá ouvir os surdos e falar com os mudos. Terminou, vamos deixar outros depois, aí o 7 vão continuar no outro dia, né? Simão, você sabe que para a voz sair bem para ler, você desculpe falar, porque o Simão Ferreira sempre ensinava isso. Você lê assim, que eu vejo alguns irmãos ler assim, aprende a voz. O certo é cantar também, não cantar assim. Você canta assim, fica livre, assim, a voz sai mais livre, alto. E lê assim, por menos assim no banco, assim, qualquer coisa ler, é melhor para a voz sair mais e chegar mais. Então, qual o versículo foi de igual? 34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Afatá, isto é, abre-te. Toda ajuda vem de cima, não. A ajuda não vem, porque toda essa ajuda nossa, nada daqui, vocês vão pensar bem. Então, eu consegui fazer com minhas forças, nada, vem de cima. Se cortar a ajuda de cima, o que acontece? Sem mim nada podeis fazer. Fala outra coisa que eu pensei. Sem ajuda de cima, Nada podeis fazer? não. Sem ajuda de cima, né, já não respira, tá inerte, tá morto. Você pensa o quê? Esse fogo que nós temos é de cima, ajuda, ele está permitindo. Se nem nada de cima vindo em nós, né, não respira, está morto. Quando está no neto, no caixão, porque já não tem mais ajuda de nada, nem da vida, não tem vida. Então, isso. Então, meus irmãos, aquele fala aqui, que ele suplicou, fala do dilema terrível que ele estava passando. Devido que a queda original, como uma pessoa lá culpava Adão e Eva, mas vem de lá mesmo, é só um pecador por causa disso, na qual o homem agora se encontra a si mesmo, como perfeito. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Então, imediatamente a cura simboliza no físico, porque transcorreu, e no espiritual também. Transcorre no espiritual, quanto à salvação da alma. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. Diz, não disse mais nada, quanto mais falar, parece que a notícia corria, né? Então Jesus pediu silêncio sobre o ocorrido, mas não atendeu, mas a ordem foi desobedecida, né? Não pega Jesus de surpresa nada. Esse padrão se repete ao longo do Evangelho de Marcos, né? E provoca uma reflexão sobre as razões por trás do silêncio, solicitado a reação das testemunhas.
37. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir o surdo e falar os mudos. Aí, cerraram os capítulos, como chave de ouro. O que Jesus fazia estava além da compreensão humana. Ele só faz o bem, mas tem outros que têm inveja, têm ciúmes. Significa no grego que eles disseram isto e continuaram dizendo repetidas vezes isso. Sua vida inteira na terra era conectada e contínua manifestação de bondade. Amém? Vamos louvar o Senhor. E domingo, se Deus permitir. Isso aqui não é o hábito do nosso saudoso irmão Félix. Ele tinha um certo culto assim, né? Dia continuar o estudo. E lá o pastor Rich tinha isso também. Não no domingo à noite, que era evangelista, pastor Antônio também. E agora, qual é o hino? Dormiu até, irmão? Aí pode. E às vezes. Escolhe o pedrinho, não no bemol ainda, né? Vai cair. Vai cair no natural novamente. Espera aí. Não sei o que é isso. Deus vai explicar isso bem. Era aí, agora vocês conseguiram comigo. 521. Não, deixa, se for casar, deixa pra noite. Então tá bom. 268. 268. Estava esperando alguém vir e aí pedi mais difícil. Ele é mi bemol maior. Pode pôr a pessoa aí. No primeiro vão, que está aí só toca é maior. O meu Senhor disse: quadrado. É maior.
Irmão Paulo termina com oração. Senhor, mais uma vez, né? Venhamos agradecer por mais terminando. Que o Senhor possa nos abençoar, cada um de nós, no dia de hoje, né? Que o Senhor possa nos proteger, nos livrar do mal, possamos estar aqui hoje, assim como nossos familiares também. Amém. E agradecemos por tudo que tem feito pelo pastor, né? Pela proteção física, né? Espiritual, e pela sua família, assim como a nossa, né? E agradecemos pela chuva e pedimos, né, que Deus abençoe a nossa vida espiritual e agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo. Por isso nós pedimos em nome dele. Amém. Amém.